Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro passo para ser um escritor, que é ler. Tem que gostar de leitura, tem que gostar de livro. Como eu disse no vídeo anterior, eu li muitas biografias de escritores. E uma coisa que todo escritor tem em comum é que ele é apaixonado por literatura. Ele gosta muito de ler, o hobby dele é ler. Pega qualquer escritor, um escritor que você odeia, você vai olhar na literatura dele, na biografia dele, ele é apaixonado por literatura. Paulo Coelho, que é um cara que eu odeio Paulo Coelho, por exemplo, eu acho a literatura dele um lixo. Você vai ler a biografia do cara, o cara adora ler. Pega o Stephen King lê 70 livros por ano. E mesmo o escritor best-seller, o cara que escreve best-seller, ele não lê só best-seller, ele lê grandes clássicos. O André Bianco mesmo fala que uma das maiores inspirações dele é o Thomas Mann. Você já pensou o Thomas Mann, o cara que escreveu Morte em Veneza, o cara que escreveu A Montanha Mágica, ser uma inspiração para o André Bianco, que escreve livro de vampiro? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque na verdade é tudo literatura, então você tem que ser apaixonado por literatura. Então se você não for apaixonado por literatura, você não vai conseguir escrever bem. Infelizmente não vai conseguir escrever bem. Se você não gosta de ler, desiste. Fecha esse arquivo em branco no seu computador e vai fazer outra coisa, vai procurar aquilo que você adora. Porque literatura não é a sua área. Se você não gosta de ler, você não vai ser um bom escritor. Então você tem que ler muito e tem que ler de tudo. Eu gostava muito de ler, mas eu não lia de tudo. Eu lia mais literatura mesmo, mais o que eu gostava. Mas eu li uma entrevista do Neil Gaiman. O Neil Gaiman falava que ele gostava de ler de tudo. Ele falava que achava fundamental para o escritor ler de tudo. Mesmo biografias, livros de ficção, livro de não ficção, fantasia, ficção científica, romance, drama. Você tem que ler de tudo. E eu não gostava de ler biografia. Não gostava antes. Só que aí o que aconteceu? Eu li esse livro, o Neil Gaiman é um cara que eu respeito muito, eu fui tentar ler algumas biografias. E eu acho que os recursos estilísticos que esses autores usam para escrever biografia acabaram me ajudando na minha escrita atual. Quando você lê de tudo, você aprende muitos outros recursos na sua escrita, você tem muito mais recursos para você construir uma história, você tem alguns atalhos, né? Os atalhos do campo que o Arnaldo fala, você tem alguns atalhos para você escrever melhor. Então você tem que ler e tem que ler de tudo. Se você quer escrever fantasia, você não pode ler só fantasia, você tem que ler de tudo. O Tolkien, por exemplo, que era talvez o maior escritor de fantasia de todos os tempos, ele era professor de literatura, ele estava profundamente afundado na mitologia nórdica, ele adorava, mas ele não lia só mitologia nórdica, ele lia de tudo. Ele era professor de literatura. Então, você tem que gostar de ler e tem que ler de tudo. Se você gosta de ler por esporte, por diversão, só para se distrair, ok, você pode ler só o que você gosta. Não, eu gosto de ficção científica, eu leio no meu trabalho lá, eu leio no ônibus. Ok, leia ficção científica. Mas se você quer ser escritor, você não pode ficar lendo só aquilo que você gosta, não. Você tem que ler de tudo. Ah, eu odeio romance. Foda-se, tem que ler. Ah, não, mas eu não gosto de história. Você tem que ler livros sobre história. Você tem que ler de tudo. Livros de não ficção você tem que ler também. Porque isso aí vai te dar recursos estilísticos para você escrever melhor. Então, tem que ler e tem que ler de tudo. Não pode ser cocôzinho. Ah, eu não como brócolis. Ah, eu não como jiló. Tem que comer de tudo. Mamãe sempre falou, certo? Então tem que ler de tudo. É isso aí, galera. Quer saber o que eu acho do que você escreve? Vai lá no meu Wattpad e deixa um comentário nas minhas obras lá que eu vou ter o maior prazer em comentar as suas. Um abraço.